Olá, queridos irmãos. Deus vai falar com você através da sua palavra. Zacarias, capítulo 1, versículo 8, do versículo 20 ao 21. A palavra diz assim: Eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Aqueles são os chifres que dispersaram a Judá. Estes ferreiros, pois, vieram para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Esse homem em Zacarias 1:8, a parte A, é Cristo em sua humanidade. O homem aqui é o anjo do Senhor no versículo 11. O anjo do Senhor é o próprio Jeová como Deus Todo-Poderoso. O anjo do Senhor também é Cristo como Deus Filho na Trindade Divina e como o enviado de Deus. O anjo do Senhor também é o anjo de Deus que escoltou e protegeu Israel quando ia do Egito para a terra prometida. O homem, nesta visão, está montado num cavalo vermelho. Aqui, o cavalo vermelho representa o mover rápido de Cristo em sua redenção mediante o derramamento do seu sangue. As murteiras, no versículo 8, retratam o povo humilhado de Israel no cativeiro. O Israel capturado estava na parte mais baixa do vale, e Cristo estava pronto para fazer qualquer coisa por ele rapidamente. Cristo, aquele que estava no cavalo vermelho, era o protetor de Israel que cuidava dele no cativeiro. No versículo 18 ao 21, temos a visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá. Os 4 chifres são os 4 reinos e os seus reis: o Império Babilônico, Medo-Persa, grego e romano, também representados pela grande estátua humana em Daniel 2. E pelos 4 animais em Daniel capítulo 7, do versículo 3 ao 8, que danificaram e destruíram o povo escolhido de Deus. Os 4 ferreiros, incluindo a pedra cortada sem auxílio de mãos, são a maneira hábil que Deus usou para destruir esses 4 reinos e os seus reis, que destruíram a nação de Israel. Dentre os ferreiros, Cristo é aquele que virá com uma pedra cortada, sem auxílio de mãos, para esmiuçar a grande estátua. Cada um dos 3 primeiros reinos, babilônico, medo-persa e grego, foi tomado de maneira hábil pelo reino que o seguiu. A Babilônia foi derrotada numa noite, quando Dario veio e derrotou Belsazar. Quão hábil foi Dario! Então, como Daniel 8 revela, o bode da Macedônia, o Império Grego, sob as ordens de Alexandre Magno, veio pisar o carneiro da Pérsia. A história diz que Alexandre Magno era muito hábil. Ele era um dos ferreiros que lidou com os 4 chifres. Depois, o Império Romano veio lidar com a Grécia. Esses 4 impérios são os fatores centrais da história humana. Por fim, o Império Romano restaurado será esmiuçado por Cristo como o ferreiro supremo. Aleluia ao nosso Cristo vitorioso! Esse Império Romano restaurado vai ser na época do Anticristo. Se nós avaliarmos a história humana, desde o primeiro dos 4 impérios mais importantes na história humana, o Império Romano é o que permanece até hoje em forma de influência religiosa, política, em termos governamentais.
o anticristo vai ser o último César, quando ele passar pela suporte, morte e ressurreição. Em Apocalipse diz que ele será ferido, uma ferida de morte, e que ele vai ressuscitar. E esse homem, que será o anticristo, virá dentre essa falsa ressurreição dos mortos de uma maneira bem diferente. O reinado do anticristo vai durar exatamente 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio será daquela falsa paz, ele vai fazer um governo maravilhoso, vai atrair multidões, praticamente quase toda a humanidade vai seguir esse homem e vai o adorar. Até aí parece bem, mas quando supostamente ele morre e ele ressuscita, com certeza ele virá de uma maneira muito maligna. E esse período vai durar 3 anos e meio, que vai ser os últimos 3 anos e meio finais do seu império na Terra. Então, não podemos esquecer que o Império Romano, em forma de influência, permanece até hoje. E ele vai ser restaurado novamente como governo mundial oficializado pelo Anticristo. Mas quando o Senhor retornar sobre as nuvens dos céus e todo olho o verá, ele virá com os vencedores e vai esmiuçar, destruir completamente o anticristo com todos os governos corruptos humanos que seguiram após ele. Então, os 4 impérios assolaram e destruíram Israel. No entanto, todos eles foram ou serão, no caso do Império Romano restaurado, destruído pelos 4 ferreiros levantados por Deus. Essa é uma promessa confortante e encorajadora. Como é bom esperarmos nas promessas do nosso Deus, porque Ele é fiel para cumprir plenamente a sua palavra sobre o seu povo, o povo de Israel, e sobre a igreja, que somos nós, o seu povo, em Cristo Jesus. Nós sabemos, queridos irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela é apenas de um único autor, e que ela foi soprada pelo Espírito Santo de Deus nos homens que ele usou. Não eram homens qualquer, foram homens que foram trabalhados plenamente e transformados pela glória de Cristo, pela vida do Cristo vencedor. Eram homens diferentes, eram homens totalmente consagrados a Deus, cheios de vidas, cheios do Espírito Santo de Deus, cheio de revelações e sabedoria do Espírito Santo de Deus. E Deus usou esses profetas para ministrar a Escritura Sagrada. A Bíblia é o livro mais misterioso que existe. Eu tenho clareza total de que a Bíblia é a palavra de Deus. Só sendo a palavra de Deus para subsistir durante milhares de anos, tentaram de todas as formas destruir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas é um livro divino, é o livro da vida. Deus protegeu a sua palavra, o seu oráculo para o homem. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos entender alguns pontos principais em relação à palavra de Deus. Então ela é de um único autor e que fala exclusivamente de Cristo e do povo escolhido de Deus. No Antigo Testamento trata mais detalhadamente sobre o povo de Israel, que o representava antigamente. E no Novo Testamento fala da igreja, que representa Deus como o povo de hoje, do Novo Testamento. O que eu quero dizer, queridos irmãos, que tudo que está escrito na Bíblia, a gente toca Cristo. Se você toca nessa parte de Zacarias 1:8, que fala de um cavalo vermelho, morteiras, 4 chifres, parece uma coisa meio estranha, que não é atual, mas eu posso te garantir, queridos, que é muito atual essa palavra, quando nós estamos com o coração aberto e no Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus sempre se renova, porque ela tem um espírito de vida nela, queridos. Que Jesus falou, as minhas palavras são espírito e são vida. Espírito e vida. Então, se você tocar nessa palavra, não olhar para a aparência dessa palavra, não ser apressado nesse momento, querer logo sair desse vídeo, não saia, querido. Toca com muita calma e delicadeza nessa palavra, que o Espírito Santo vai te revelar algo novo para a sua vida, vai te fortalecer com esse alimento.
com esse frescor, e você vai entender a palavra no teu espírito. A palavra de Deus tem que ser com muita calma, muito desfrute. Precisamos meditar nela, que eu tenho prazer na lei do Senhor e nela medito dia e noite. Então, a proposta aqui, quando nós entramos na Bíblia, não é meramente para darmos um ensino sobre a Bíblia, de teologia, escatologia, essas coisas não, amados irmãos. A nossa meta aqui é irmos à palavra para extrair as riquezas, as pepitas de ouro que se encontra nela. Que é o próprio Cristo, como eu disse, é de um autor só, fala unicamente do autor, e Cristo é o centro de tudo. Cristo é a palavra de Deus e Ele é o centro do plano de Deus que está na palavra. Sim, ela é útil para educação, para ensinamento, muito rica em detalhes. Mas o mais importante é a gente ser tocado pelo Espírito da vida de Cristo que está na palavra de Deus. Então, irmãos, toda vez que eu entro na Bíblia, é inevitável. Não tem como a gente não achar Cristo nela. Cristo está em todas as partes da Bíblia, em cada versículo, em cada simbologia, em cada figura, em cada palavra que precisa ser interpretada, ou nas palavras claras que está na Bíblia. O Novo Testamento é muito claro em muitas coisas. Tu tem que pegar literalmente muita coisa do Novo Testamento. Quando ele fala que a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo, não tem como explicar um negócio desse. É só aceitar, nós somos o corpo de Cristo. E quando fala que Jesus é o Espírito ressurreto, que foi soprado para dentro de nós para nos dar vida, a vida eterna, uma vida que jorra, que não para, sobreexcelente, toda poderosa em ressurreição, que transforma o nosso ser, tudo é objetivo, é prático. Mas não importa em qual livro da Bíblia ou em qual parte da Bíblia, se é no Antigo Testamento ou no Novo, você vai achar Cristo em tudo, querido. Amém! Porque nós temos o Cristo que é tudo para nós. Tem um livro no Antigo Testamento que o único livro que não menciona o nome de Deus. Parece que Deus não estava ali. Até mesmo nesse livro, amados irmãos, Deus trabalhou ocultamente, silenciosamente a favor de toda a história de Israel. Deus, através daquela mulher, abençoou todo o Israel de Deus. Mesmo em nenhum momento mencionou o nome de Deus. Ó Senhor Jesus! Queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida profundamente. Te peço que você deixe o seu like, o seu comentário. Se você tem dúvida sobre essa palavra, faça uma pergunta, deixe a sua pergunta, que vai ser com muito amor que nós vamos estar, na medida do possível, respondendo a todos os irmãos. Se você ainda não é inscrito, te convido a fazer parte dessa obra, desse canal, porque você é uma bênção para nós. Sem a tua ajuda, não podemos avançar. Se sinta incluído nesse ministério, querido irmãos. Nos ajuda a prosseguir com essa palavra, semear a semente santa, a palavra de Deus, em todos os corações, para que juntos possamos fazer uma boa colheita. A paz, nosso Senhor Jesus Cristo, fica com Deus.